Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiola Almeida, eu trabalho no Sebrae Amazonas no projeto de Startups e Capital Empreendedor. Hoje eu estou apresentando aqui o painel que faz parte da 6ª edição do Startup Day e agora totalmente online, né? Então sejam bem-vindos, nós vamos falar aqui como o Growth Hacking contribui para as micro e pequenas empresas enfrentar essas mudanças repentinas de cenário e bom evento aí. Vocês vão contar com a participação e moderação do Marcos Linhares, que é co-founder da Nave Aceleradora, e vai ter o César Raduan, a Jana Ramo e o Giovanni Lucas. E a apresentação fica para eles aí, para vocês conhecerem. Então, um abraço, boa sorte. Valeu, Fabiola. Bom, vamos lá, vamos começar então a falar sobre Growth Hack numa situação extremamente diferente, né? Um Startup Day extremamente diferente, mas é um prazer poder estar contribuindo e poder conhecer todo mundo, cada um no seu canto, cada um em casa, porém sem deixar morrer essa ideia belíssima do Startup Day. Bom, eu sou Marcos Linhares, eu sou cofundador da Nave Aceleradora, eu estou aqui no Nordeste do país, mais precisamente no estado do Piauí. Aqui a gente participa do nosso ecossistema de startup, tenho um startup também, sou mentor do Sebrae, do Like a Boss, e vou moderar esse super painel com um super tema que é o Growth Hack. Mas para isso eu vou deixar que cada um de vocês se apresentem, começando aí pelo César. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou César Raduan, eu sou CMO da Net Support, tenho formação na área de marketing e atuo já com marketing, vendas e negócios há aproximadamente 10 anos e estou muito ansioso para bater esse papo aqui hoje, hein? Jana? Pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui, muito legal. Eu sou a Jana Ramos, Growth Hacker na Growth Lovers, e há cerca de 4 anos eu dou mentoria para startups em diversos tipos de negócio, software, aplicativo, e-commerce, varejo. Então vai ser muito legal falar sobre isso com vocês. E aí, Giovanni? Olá, beleza, pessoal? Bom, meu nome é Giovanni Lucas, hoje eu sou Growth Product Manager, eu vou explicar um pouquinho o que é esse termo estranho aí. Mas eu estou 8 anos na área, né? Trabalhei com startups e corporações, e hoje eu estou na Zup Innovation, né? Que é uma consultoria, a gente tem 1.200 pessoas, e a gente faz parte do Grupo Itaú agora. Bom, vamos lá então. A gente tem um público muito especial, que são empreendedores, e como o tema do nosso painel fala, né? Com esperança de escutar da gente algumas saídas aí, utilizando o Growth Hack nesse momento diferente. Então, para começar, até para que a gente possa deixar esse painel bem contextualizado, eu queria que cada um de vocês falasse qual é a visão de vocês sobre o conceito de Growth Hack, né? Para você, o que é? Ladies first, né? Tem. Facilitou a minha vida, hein? Olha, no meu modo de ver, Growth Hack é uma metodologia, é um processo que você implementa na empresa alguns frameworks de trabalho, sempre com análises data-driven, ou seja, você mapeando, documentando e analisando dados. Os dados vão te contar brechas, gargalos, que na verdade são oportunidades de crescimento. Então, o Growth nada mais é do que processos visando otimização data-driven para você conseguir crescer o seu negócio. Giovanni, e aí, Giovanni, para você? Opa, legal. Bom, acho que a Jana explicou muito, a gente tem opiniões muito parecidas, né? Growth Hacking chegou no Brasil como uma baita buzzword, assim, mas é basicamente um stack, né, de metodologia, de framework aí para você focar em processo, né? Então, basicamente, é uma forma de você focar no crescimento pensando em várias frentes, assim. Por exemplo, eu aproximo muito o Growth das métricas piratas, né? Que você pensar em aquisição, em trazer usuários para a sua empresa, você manter essas pessoas na sua empresa e você fazer com que elas possam crescer também, entendeu? E eu hoje atuo muito e gosto muito do Growth Hack, muito próximo do conceito de experimentação, entendeu? Então, de você sempre construir, medir e aprender com isso. Então, eu acho que é bem legal. E aí, a gente pode misturar várias coisas, né? Eu acho que dá para beber muito do Lean Startup, né, e mexer muito com experimentos, né, mexer muito com tração, e muita coisa legal que a gente vai falar hoje por aqui, beleza? E você, César?
Pô, vocês me deixaram depois dos meus 2 professores para falar e explicar o conceito, hein? Vamos lá. Cara, para mim o Growth Hacking, ele, sim, é uma metodologia, mas eu acredito nele muito mais como uma cultura empresarial. Ou seja, se o CEO não pensa em metodologia de Growth Hacking, a empresa para baixo não vai pensar. Existe algumas coisas que você consegue executar sem uma liderança do CEO, por exemplo, como endosser desse movimento, eu diria, dentro de uma empresa, mas é basicamente o que a Jana e o Gil falaram. A gente está muito focado em construir, analisar dados primeiro de tudo, construir experimentos, validar testes e ver se houve acerto ou erro, e ver se faz sentido perseverar ou descartar e pular para uma próxima ideia. Eu chamo isso de cultura porque, por exemplo, se você pegar o César, eu sou um cara que está muito focado em growth marketing. Ou seja, eu estou muito direcionado dentro da Net Support nas áreas de marketing e vendas. Então, eu estou construindo testes, validando estratégias de produto, de divulgação, dentro dessas 2 áreas. Mas, nesse momento, a gente implantou alguns squads dentro da nossa empresa, onde a gente trabalha não só essa parte do funil, né, que é dentro do Métricas Piratas que o Gil falou. A gente tem ali, né, a aquisição e ativação, que são as áreas onde eu cuido mais, mas a Net Support, que é a empresa onde eu estou hoje, a gente está muito focado também em retenção, em recomendação e receita, e para isso você precisa criar metodologias de Growth Hacking dentro de produtos, que, por exemplo, eu acredito que é o que o Gil está mais focado hoje, em estratégias de Customer Success e relacionamento com o cliente, e bem como até na área de desenvolvimento de novos produtos, de novas funcionalidades, testar novas features. Então, ele pode ser usado, pode e deve ser usado na empresa como um todo, mas assim, eu pelas coisas que eu li, aonde eu estudei, a água que eu bebi, a gente começou ali no marketing e foi evoluindo a metodologia para todo o contexto da empresa. Então é isso, eu acho que o Growth Hacking ele está muito mais como uma cultura de validação, teste, erro, acerto, perseverança ou desistência de ideias que podem não funcionar. Legal. Eu vou fazer algumas provocações e aí eu não queria mais que a gente tivesse uma ordem, eu queria que a gente ficasse bem à vontade para poder discutir, falar e até sorrir juntos aqui. Bom, nesse momento a gente está vendo muitos empreendedores que não são que não atuam diretamente na área tecnológica, entendendo a necessidade de pertencer às plataformas digitais. E, logicamente, nesse momento em que ele precisa engajar ali o seu consumidor e até mesmo seus colaboradores, né, por conta do que é remoto, ele tem percebido a necessidade de se conectar a algumas tecnologias. E quando a gente fala em Growth Hacking, muitas vezes tem o termo hacking, né, direciona muito para a área de tecnologia. Então, já que a gente está começando a conversa ainda, bem leve, essa ideia do hacking, para quem está nos assistindo agora, entender, por exemplo, tem a ver somente com tecnologia? É um marketing? Ou é alguma coisa que está ali no guarda-chuva do marketing, percebendo a necessidade de estar apenas com tecnologia, só com tecnologia eu consigo criar e desenvolver a metodologia do Growth Hacking? Cara, eu acredito que não, tá? Eu particularmente defendo que o growth dá para ser feito em qualquer tipo de negócio, até mesmo varejo ou negócios offline mais tradicionais. Claro que surgiu em startup, então tem muito forte uma relação com tecnologia, mas como o César disse, que eu também gosto muito, é o modo de pensar, sobretudo, de você conhecer os seus clientes, conhecer a jornada de compra, conhecer os gatilhos. O hack nada mais é do que você encontrar oportunidades de crescimento, brechas para crescer o seu negócio, seja aumentando o tempo que o cliente permanece comprando com você, seja fazendo ele recomendar a outros clientes para você ter uma aquisição a um custo mais baixo, seja você fazer algumas ações para aumentar o ticket médio da sua empresa, das compras. Então, é muito mais esse modo de pensar do que necessariamente uma ferramenta que você vai precisar ou uma super tecnologia. Eu acredito que não. Queria ouvir os meus colegas. Até seguindo essa linha do que você disse, né, que as empresas que não eram, as empresas mais tradicionais, que não focavam tanto no digital, não focavam em mídias sociais, redes sociais, estão começando a focar e tudo mais, isso, querendo ou não, é um teste. É uma coisa que essa pessoa pode pegar, colocar numa caixinha, e claro, é um teste macro, né, redes sociais, a gente tem uma infinidade de testes para fazer lá dentro.
Mas assim, a pessoa tem que entender o quê? Eu vou entrar numa rede social, eu vou abrir meu Instagram, tá, mas qual é o meu objetivo em ter aquilo? Eu quero engajar clientes, eu quero vender mais. Agora, nesse momento de pandemia, a gente vê muita gente que, algumas até saíram dos seus empregos e começaram um perfil de rede social para divulgar seu negócio, ou seja, vender uma marmita, vender doces, fazer uma divulgação ali dentro, e muitas das vezes ela não entende o comportamento ou o que ela quer buscar dentro disso. Então, poxa, eu vou entrar na rede social para quê? Para engajar cliente? Opa, então eu tenho que pensar em conteúdos e testes dentro desses conteúdos que vão engajar meu cliente até achar um tipo de postagem ou alguns tipos de postagem que funcionam. Não, eu quero vender. Opa, então daí eu preciso pensar numa estrutura mais tecnológica. Mas assim, conceitualmente, assim, eu falo muito da NetSupport, que é onde eu estou hoje, onde eu comecei a executar o Growth Hacking com maior veemência. A minha primeira experiência com Growth Hacking dentro de consultorias, que foi na consultoria do Giovanni, a gente fez a consultoria do começo ao fim sem colocar a mão no computador. A gente a gente teve toda uma conversa, ele explicou o conceito, a gente aprofundou ali sobre modelo de negócio, estrutura, tal. Aí, na hora de pensar, criar e gerenciar, a gente saiu da tecnologia, a gente foi num papel colado na parede com um Kanban ali de to do, doing, done, o que eu vou fazer, o que eu vou priorizar, né, que é principalmente isso, né, no Growth Hacking a gente não está falando só de testar, mas a gente está falando de priorizar teste, então ter várias ideias, ter um brainstorm ferrado, e a partir disso entender quais ideias fazem mais sentido, quais fazem menos sentido, e executá-las. Precisa de tecnologia? Não. Foi como a Jana falou, ele nasceu em startups, em empresas de tecnologia. Então é tendencial que a gente, que faz parte inclusive desse mercado, vá muito para esse lado. Mas a metodologia não envolve tecnologia. A metodologia você faz com um cartaz colado na parede com um monte de post-it. Sim. Acho que eu concordo com os dois, eu acho que tem tudo a ver, assim, e muita gente compara até o Growth hoje como o clássico PDCA, né, que a pessoa fala de melhoria contínua. A diferença é que você pode aplicar o Growth de uma forma totalmente offline, como já falaram aqui, e é importante, às vezes, que, né, a própria diretoria, a gestão compre essa ideia, é muito legal. Só que, assim, a diferença é que se você usar a tecnologia, você vai ter um pouco mais de velocidade, tá? Então, a velocidade de você aprender as coisas e falhar rápido, e falhar de uma forma que você consiga até controlar ela. Então, essa é a vantagem de você usar a tecnologia. Mas não necessariamente você precisa usar a tecnologia para isso, entendeu? Você pode, de repente, documentar, por exemplo, uma padaria, né, o movimento de uma padaria, né, que é um ambiente pode ser totalmente offline, né? Qual é o horário de pico, qual é o horário que você precisa atender melhor, qual é a forma que o seu usuário precisa do seu pão, por exemplo. Então, assim, tudo você pode documentar e ir melhorando aos poucos. A diferença é que quando a gente fala do uso do produto, né, quando você trabalha com software ou com aplicativo, você tem uma velocidade mais rápida de aprender isso, entendeu? Então, você consegue trabalhar com automatização, você consegue trabalhar com o conceito de experimentação de forma mais rápida, né? Mas é basicamente isso, envolve muito o comportamento do usuário, né? Cada vez mais você perguntar o que o usuário precisa, você ouvir ele e trazer isso para transformar o seu negócio é muito importante, e isso também tem a ver com growth, entendeu? Até porque eu queria complementar rapidamente que uma coisa é transformação digital, então talvez isso essas empresas estão sentindo nesse momento, a obrigatoriedade de ter, acho que acelerou e obrigou as empresas a se transformarem digitalmente, quer ter uma presença digital, ter um site, as redes sociais. Hoje uma empresa que não está na internet, ela não existe, e ela ter o controle de dados dos clientes dela habituais, nesse momento ela estaria contactando eles pelo WhatsApp, por e-mail, para continuar vendendo para eles, e talvez não estaria tão desesperada. Então, acho que nesse sentido, é transformação digital. A questão do growth, eu queria só dar um exemplo muito rápido aqui, de um rapaz que eu vi fazendo growth hacking num posto de gasolina, na loja de conveniência. Intuitivamente, ele não sabia o que era growth, ele era o atendente do balcão, e ele falou para mim uma vez, eu estou testando aqui, que tipo de embalagem eu coloco no caixa, logo atrás, na visão da pessoa, para se vai vender mais ou não.
Então ele pegou lá um cigarro que era todo colorido, a embalagem, super bonita, e estava encalhado na loja. Ele falou, cara, isso aqui está super encalhado, eu vou ter que desovar isso aqui. Aí ele colocou bem no campo de visão do cliente e falou que esgotou. Deu uma semana com a embalagem ali e esgotou, porque ela ficava num lugar mais escondido. Você vê que isso é um teste? Ele fez um teste AB, o produto no display, ali embaixo escondido, e o produto na vista do cliente. Ele entendeu que ali é um lugar que gerava desejo de consumo. E ele esgotou um produto que estava encalhado, simplesmente trocando ele de lugar na loja. Isso é growth hacking, é um modo de pensar, de testar com um objetivo final e medindo, né? Se não tivesse tido venda tal, não teria sido bem sucedido. Mas como teve, ele entendeu, aqui funciona. Então, acho que é isso. O varejo, eu tenho notado muitas tecnologias, né? Eu venho de web desde os meus primórdios, então a minha casa chama Google Analytics, em termos assim, né? Quando eu quero uma análise de comportamento do meu consumidor, eu vou muito para o Analytics, eu entro plataforma, óbvio, mas o foco principal é o Analytics. E agora tem muita empresa desenvolvendo, por exemplo, em softwares de análise para varejo, que serve justamente para esse ponto que a Jana colocou. Por exemplo, hoje existem softwares que detecta a afeição do consumidor quando ele está vendo o preço de um produto. Se ele achar que o preço está caro, a cara vai mudar. Ah, não. Então, o cara, você vê que tem todo um processo tecnológico dentro do varejo também para fazer esses testes, análise de exposição de produto. Então, você fazer um mapa de calor da sua loja, você fazer qual é o caminho que o seu cliente... É user experience no local, assim, ele não é muito... não está muito focado só na tecnologia. Óbvio, envolve tecnologia, porque nesses casos a gente está falando de estruturas muito caras, mas esse teste que a Jana falou é um teste que saiu teoricamente de graça, deu o resultado, e se ele quiser, ele pode comprar mais uma caixa desse cigarro e deixar no mesmo lugar que vai vender. Porque ele entendeu que o consumidor dele consome daquela forma. Legal. E aí a gente vê também que não é só entender de software, né? Não é só entender de business também, é entender de pessoas, né? Claro. E quanto mais você estuda o comportamento das pessoas, você descobre que, cara, as pessoas elas tomam uma decisão a partir de emoção, cara. Assim, envolve razão, mas a maior parte é por emoção. Então, quanto mais você entende, você estuda o comportamento do seu usuário, você aprende mais rápido, né? Então, você consegue ter uma estratégia que convence mais. E eu acho que você aprender mais rápido também, você descobrir as coisas mais rápido, até te ajuda a enfrentar mudanças, né? E aí, falando em mudanças, eu acho que, cara, a gente está, né, principalmente esse momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente nunca consegue descobrir o próximo passo, a gente não tem nada muito claro, entendeu? Você pode trabalhar dados, usar um retrato de dados, mas daqui 3 meses pode, sei lá, pode ter uma epidemia, pode ter uma greve dos caminhoneiros. Então, assim, quanto mais você conhecer do seu negócio, quanto mais você conhecer do seu usuário, melhor para você, para saber tomar uma decisão, tomar um próximo passo para a sua empresa. Eu acho que como a base também são os dados, né, talvez a tecnologia ela não se torne necessariamente essencial para algumas coisas. Como você falou, questão do comportamento. Alguns especialistas, aí é uma provocação também, alguns especialistas dizem que o Growth Hack ele é um novo marketing, né? Que inclusive algumas empresas tiraram o setor de marketing e criaram o setor de growth, né? Porque tem a ver com marketing, venda, pós-venda, enfim. Mas por ter nascido no mundo das startups, como a Jana falou, ele traz um pouco essa bagagem da necessidade de tecnologia, não necessariamente, mas pelo menos traz a ideia do construir, medir e aprender, que vem um pouco do Lean. E baseado nisso, nesse construir, medir e aprender, aí eu faço a pergunta, né? Marketing, pessoas que trabalham na área de tecnologia, monitorando dados, construindo, medindo e aprendendo. Vocês têm alguma metodologia que vocês gostam de compartilhar? Vocês falaram que o Growth é uma metodologia, mas existe assim um caminho para os testes? Existe um roteiro que vocês gostam de seguir? Ou que vocês podem, nesse momento, até mesmo falar para os nossos empreendedores que estão assistindo qual o melhor caminho para começar, para entender esses insights? Antes de falar de métrica, a gente vai falar das métricas, mas é porque eu estou tentando fazer um funil para a gente entender o todo e depois, né, degustar os detalhes. Mas nesse momento, qual é a ideia de entender o que é o growth, como começar,
E se vocês gostam de algum tipo de sequência, de método para isso, né? Dessa experimentação para poder fazer funcionar. Legal. Eu acho que eu vou até começar falando essa, porque os dois são mais experientes, eles vão sair melhor dessa saia justa. Mas vamos lá. O que acontece? Eu tenho um livro, na verdade, 2 livros que eu li que me norteiam muito. Um é o Hacking Growth, que é do Sean Ellis e um outro escritor que eu não me lembro o nome, e o outro chama Traction. Traction é tração em português, né, do Gabriel Weinberg. O que acontece? Os dois, o Hacking Growth, ele traz mais cases, ele traz mais trabalho de marketing também, mas ele também já não foca só no marketing. O Traction, ele foca no que eu mexo, que é o Growth Marketing. Então a gente tem algumas metodologias lá dentro, né? Uma delas é o Bullseye Framework, que consiste basicamente em você pegar 19 ideias, 19 canais possíveis que você possa vender seu produto, ou divulgar, ou se relacionar com o cliente, e como se fosse um alvo realmente. Você tem 3 níveis. Você coloca os 3 que você mais acredita, ou que você leu que tem maior potencial no meio. Depois você pega mais 6, que são os 6 promissores, e coloca no segundo nível, que é um desses 3 não está funcionando bem, não tá legal, tira um, coloca outro. Ou funcionou, virou processo, você jogou para alguma área cuidar, pega, você já esvaziou um campo, traz um novo canal para você testar. E os últimos você deixa num círculo externo que você vai testar caso nenhum desses funcione, o que é praticamente impossível, a não ser que você não execute testes válidos ou testes relevantes em cada um desses canais. E eu costumo muito mesclar o Bullseye Framework com as métricas piratas, que é o do... Dave McClure? Não foi ele que fez a métrica. Dave McClure, né? Que fez as métricas piratas. Então, eu acredito que, assim, se for pensar em leitura enquanto marketing, eu diria do Hacking Growth e do Traction. Agora, se você quiser falar de maneira específica de frameworks lá dentro, o Bullseye Framework e as métricas piratas me norteiam muito bem, porque eu foco muito em Growth Marketing. Mais uma vez, né, eu lembro que eu falei lá que, para mim, o Growth ele vai muito além do que é o marketing, né? Então, mas a minha experiência, eu tenho maior afinidade realmente com a parte de marketing do Growth. Eu queria complementar o que o César falou. Eu também me guio muito forte pelas métricas piratas ou funil pirata que eles estão falando. Quem quiser ver aí, pesquisar melhor, é AARRR, que é aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação. Essas áreas abrangem todas as áreas da empresa, porque o marketing seria a aquisição de usuários, de clientes, vendas passa por receita, sucesso do cliente passa por retenção, customer marketing passa por recomendação, referral. Então, acho que esse funil, ele é simples, ele é eficiente, ele abrange todas as áreas da empresa. Eu quero que o meu visitante descubra que eu existo, chegue no meu site ou na minha loja, compre de mim, se mantenha cliente, se mantenha pagando, gerando receita, LTV, e ainda assim esteja tão satisfeito que recomende para outros amigos. Esse é o looping que tem que funcionar o funil de growth, e inclusive eu acredito que quando você entende que encontrou um canal de aquisição ideal, seja palestra, evento, mídia paga, o que for, eu acho que é quando o usuário faz esse looping, né? O canal, ele é bom o suficiente para se retroalimentar, para gerar visitas que vão gerar usuários, clientes e vão recomendar novos. Então, eu me guio muito por esse funil aí, e também pelo ICE Score, que eu acho que é um grande ganho do Growth Hacking para as áreas, né, que é a metodologia de priorização, de você, a partir do momento que eu estou analisando meus dados de várias áreas da empresa, marketing, vendas, sucesso do cliente, eu vou encontrar muitos gargalos, eu vou encontrar muitas hipóteses de onde eu posso mexer, o que eu posso mudar. Como que eu priorizo tudo isso? Geralmente são times enxutos, né? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o ICE Score, 3 letrinhas, né? IC, quem quiser jogar aí vai ver melhor. ICE Score, ele vai me ajudar a entender o que tem mais impacto nas minhas ações, o que eu estou mais confiante que vai dar certo, o que é mais fácil de fazer também, porque eu não tenho muito tempo, nem muito dinheiro e nem muito time. E aí eu começo a priorizando ações que são mais certeiras, que tem mais chance de dar certo. Eu me guio muito por isso também. E só para complementar uma visão, no Brasil o Growth chegou muito
como marketing, né, como um novo marketing, ou uma nova área de marketing. Eu não sei muito bem por que aconteceu isso, do growth vir tão associado a marketing, talvez porque os marqueteiros são mais engajados com novos conceitos, novas tendências, tecnologia, e também eu vejo que tem uma necessidade grande das empresas de associar o aumento de vendas e receita com o marketing, de fazer campanhas, de gerar mais oportunidades para os times de vendas. Mas é muito comum nos Estados Unidos você ver o growth forte em produto. Então, se for pensar em empresas como Netflix, Spotify, eles vão fazer testes muito envolvendo o produto para tentar diminuir o upsell, a recomendação, a retenção. Você em nenhum momento fala com ninguém da Netflix, né, na sua vida, né? É tudo via plataforma. Então, nesse sentido, o Growth Hacking é muito mais no produto, mas no Brasil acabou ficando muito mais para o marketing, no sentido de testes de canais de aquisição, testes de campanhas, testes de clientes, testes de... É muito relacionado a marketing mesmo. Isso. Bom, acho que os dois já complementaram bastante aí, mas eu concordo com o que eles falaram, inclusive eu uso muito essas duas metodologias, né? Eu cheguei até a criar minha própria metodologia, que é baseada nas métricas piratas, e o que é legal das métricas piratas também que o pessoal falou, é porque ela traz um olhar mais holístico. Então, assim, você olha várias frentes da sua empresa, né? Então, assim, quando o Growth chegou no Brasil, ele ficou muito focado em trazer novos clientes, mas não adianta você trazer novos clientes se eles não ficam dentro de casa depois, né? Se você perde esses clientes depois. Então, você tem que trabalhar muito ferramenta de retenção, né? De manter esses clientes, né? Trabalhar a fidelização, né? E como a Jana falou, também concordo, cara, que Growth não fica só em marketing, né? O Growth, ele pode passar por vendas, ele pode passar por um atendimento eficaz, pode passar até pelo financeiro. A gente tem alguns cases da ZUP, que a gente tem até Growth dentro do RH, né? A gente é uma empresa de consultoria, a gente precisa contratar mais pessoas, então a gente aplica uma série de experimentos ali e consegue trazer mais pessoas para dentro, né? Então, assim, eu gosto muito do Bullseye, né, como o Cezinha falou. O que é legal do Bullseye é porque ele já traz, assim, 19 canais ali que já estão, assim, comprovado, né, a eficácia por outras pessoas, né? E quem quiser ler o livro, né, o Tração, ele, em português aí chama Tração, ele explica muito bem como você aplica esses 19 canais, né? Eu até tive em conversa com um amigo meu, ele está começando um negócio agora, que tem até uma parte muito offline esse negócio, mas eu falei para ele, cara, você está com um investimento ali controlado, né? Você precisa validar os canais, então comece entendendo qual canal faz mais sentido para a sua empresa, né? E muitas pessoas falam, né? O próprio Peter Thiel, que é um dos maiores investidores, né, lá de fora, ele fala, se você conseguir ter 2 canais ou até 3 que, tipo, trazem muito cliente para dentro de casa, que ajuda a manter seus clientes, que ajudam a aprovar, né, esse crescimento da sua empresa, foca nesses 3 canais, tá? E aí, falando um pouco sobre as métricas piratas, né, como a Jana falou também, ele envolve essas letrinhas, essas sopas de letrinhas aí, mas se você dá um Google aí sobre métricas piratas, você vai conseguir entender quais são, mas são métricas que elas são holísticas. Então, qualquer tipo de empresa, você vai precisar trazer clientes, você vai precisar manter esse cliente, você vai precisar aprender como que você ganha mais dinheiro com esse cliente, e aí é muito bacana focar nessas métricas piratas aí, né? E aí eu tenho toda uma metodologia que eu criei em cima disso, que aí depois é um canvas, tal, que já rodei aqui com o pessoal, o Cezinha participou, Jana, tal, que é muito legal. Hoje eu estou vivendo um universo de produto também, né, que envolve software, né, também. E aí eu adicionei algumas agendas dentro desse universo de growth aí, né. Eu estou focando muito em uma cultura de experimentos, né, como que a gente consegue experimentar. A gente já está com alguns cases ali dentro, né, hoje eu atendo 2 equipes ali dentro do Itaú, e a gente conseguiu rodar em 3 meses, foram mais de quase 20 experimentos, né, e esses experimentos, eles trouxeram vários insights legais. Eu estou trazendo uma agenda também que tem muito a ver com o universo de produto, que é de discover, né, então a gente faz pesquisas, a gente consegue escutar o que o usuário quer e trazer para dentro para a agenda de produto, e por fim uma agenda de tração. Então essas são 3 agendas que eu estou tocando hoje no meu dia a dia, que elas são bem específicas do dia a dia de um gerente de produto, né, de um PM, né. Então é basicamente essas metodologias que eu passei, que eu uso, que eu gosto, que eu estou usando no meu dia a dia hoje.
E eu fiquei muito feliz com as respostas, justamente porque quebra esse paradigma dessa ligação muito forte do marketing com o growth, como a própria Jana falou. E por isso que eu até falei, isso que a gente escutou falar de muitas empresas que trocaram o nome do setor de marketing pelo setor de growth, né? Que parece até esquisito. Mas, enfim, posso dar até uma, assim, ó, é que as pessoas estão querendo achar a cereja do bolo. As pessoas estão querendo achar a receitinha mágica, sabe? Tipo, achei um negócio, explodi, virei bilionário. Não. Você estava lendo o que eu ia falar agora. Porque, você pode até continuar, só pra... Não, mas é isso, é tipo, a pessoa quer achar o salto, mas não existe o salto. Falar muito sobre métrica, experimentos, né? E a minha provocação é exatamente essa. É como você falou, César, existe, ligado ao nome growth, a ideia de um milagre de conversão, né? É um milagre de conversão. Mas existe um caminho para isso. E as métricas são importantes, as de input e output, desde a captação para aquisição, retenção para manter o cara ativo e logicamente, trazendo novos, né? Trazendo novos usuários. Eu acho que o nosso tempo está começando a se esgotar. Eu acho que nesse momento eu queria que vocês falassem um pouco. O César pode continuar então falando dessa ideia dessa cereja do bolo, desse milagre, e falar um pouco do suor de executar as métricas e fazer com que elas funcionem para ter os melhores resultados, desde os dados, o tratamento disso, da tecnologia, que se for necessário ou não, das métricas, dos métodos, enfim. Fala um pouco mais então aí, falem um pouco mais sobre esse sangue, suor e lágrimas para poder desmistificar o milagre da conversão. Legal. Cara, eu acho que assim, Marcos, o ponto começa quando o CEO lê uma coisa rasa ou o gestor lê alguma coisa rasa sobre o tema e fala, bicho, eu preciso desse cara porque ele vai transformar o meu negócio. Ele vai fazer a minha empresa faturar milhões sozinho. Mas vai fazer, o cara é hacker. Olha lá, hacker, você não viu o filme lá? Os caras programam e move o banco. Não é assim, gente, não é assim. E eu falo muito em marketing. Se você pegar, eu tenho uma taxa de erro muito grande nos meus experimentos. Se você pegar de todos os experimentos que eu fiz desde o começo da minha trajetória na NetSupport, que é a empresa que eu estou nesse momento, bicho, eu errei muito mais que eu acertei. E César, você achou uma que fez você explodir? Não. Eu achei alguns conjuntos, um conjunto de ideias que foram alavancando. Claro, e a gente ainda não está surfando a onda de uma forma legal. A gente está crescendo, a gente está no momento ali de quebra de break-even. Então a empresa está crescendo muito, a gente tem um atendimento muito bom, a gente tem um bom faturamento, mas eu não tenho uma coisa que eu falo, César, a receita do bolo é essa. Você sabe falar, você consegue chegar e falar, isso aqui é uma batedeira, ela serve para você bater massa. Essa aqui é uma farinha, ela serve para dar consistência no que você vai fazer. Que é os pontos que a Jana e o Gil trouxeram, tipo, métricas. Pô, eu vou focar em qualquer métrica ou eu vou focar nas métricas que importam pro meu negócio? Eu quero ter like no Facebook ou eu quero ter venda? Eu quero... você não focar em métricas de vaidade, né, que é muito dito por aí. Mas é muito mais do que isso, é você entender que não existe uma coisa pronta, não existe um pacote, um produto que vem numa caixinha e fala, faça vender. E, cara, eu recebi propostas de grandes empresas, assim, de grandes startups que já deram certo, de gestores entraram em contato comigo nesse período, enquanto eu tô na NetSupport, de falar, bicho, vem pra cá, eu sei que você vai fazer meu negócio explodir. E eu falava, cara, não, eu não vou por outros motivos, porque eu tô bem na NetSupport e tudo mais, mas não, eu não sou o cara que vai fazer seu negócio explodir. A empresa vai fazer, a equipe vai fazer, a estrutura, os processos, as escolhas que a gente vai fazer no dia a dia vão delimitar se a gente vai ter sucesso ou não. Cara, é isso, assim, no meu ponto de vista é esse. Eu não correria para a ideia de que eu sou o dono do milagre, não sou Deus. Eu acho engraçado também pensar que muitas empresas, eles precisam de um analista de marketing, eles abrem a vaga como growth hacker, mas no final das contas querem um santo milagreiro. Então tá tudo muito bagunçado. Eu gosto de uma frase que assim, eu sempre falo, muitos querem um milagre e poucos querem a peregrinação. Se tem uma receita que eu posso falar, que sempre funciona, é você conhecer muito bem os seus clientes, saber o que eles querem. Tem até um livro que eu gosto, que é Comece pelo Porquê.
não foca tanto no que você vende, mas foca no porquê você vende, para quem você vende, o que essa pessoa busca, começa a entender melhor esse comportamento do consumidor, medir os dados. É muito distante ainda da realidade do Brasil você falar em data-driven dados. A gente sabe que, se pegar PMEs aí, a maioria não mede nada, não tem uma cultura forte de dados. O backlog, geralmente, das empresas é o caos, é o dia a dia, é aquela patifaria, vai fazendo, vai reagindo. Dificilmente você vê empresas e equipes super organizadas, que têm uma gestão, que têm um método onde elas priorizam as tarefas, ainda mais marketing e vendas, acaba sendo tudo meio intuitivo. Então, acho que se ela quiser começar por algum lado, antes de pensar muito grande, muito complexo, começa de um jeito simples, primeiro tendo uma gestão, uma organização, tendo processos, tendo métodos, tendo a gestão das áreas, né? Depois começa a medir os seus dados, medir direitinho, ter consciência do que seus dados estão te falando em diferentes áreas. E depois começa a buscar analisar. Os dados falam, né? Eles explicam pra gente o que está acontecendo. E aí você vai começar a trabalhar exatamente em cima do que está ruim. Acho que se eu te pudesse dar uma receita de bolo, seria essa. Legal, muito bom. Assim, eu concordo muito com o que o pessoal está falando aí. E eu acho que, assim, a gente entrou meio naquela cilada das buzzwords, né, que o pessoal fala, né, das palavras, das receitas mágicas, e, assim, eu até nem critico buzzword, assim, eu acho que existem tendências, existem coisas técnicas novas que as pessoas estão aprendendo ou estão descobrindo, só que eu acho que o problema é isso, né, as pessoas não querem peregrinar, como disse a Jana, né, as pessoas não se aprofundam, né. Então, quando você aprofunda, você descobre que não é bem assim, entendeu? Tem alguns números que dizem que os experimentos, né, dentro de growth, eles podem falhar até, sei lá, 80%, entendeu? Então, como o Cezinha falou também, a gente acaba até errando mais do que aprendendo. Mas depois que você erra, né, a gente fala muito de errar rápido e acertar rápido. Mas aí depois você tem que analisar o que você errou e o que você acertou, né? E aí o que você aprende com isso? E aí esse aprendizado que você coloca em prática. Então, acho que é bem por aí também. E tudo que o pessoal está falando aqui também, da gente fugir muito de métricas de vaidade também, eu acho que isso é muito importante também, a gente buscar métricas que são mais acionáveis, né, as métricas que vão realmente mexer o ponteiro da sua empresa. E eu acho, cara, ouvir o seu cliente parece uma coisa super básica, mas ela move muito, assim, ela mover os seus negócios e descobrir. E aí eu acho que também entram duas coisas, né, que a gente fala, que eu tenho aprendido muito hoje em dia. São os dados quantitativos, né, que é o próprio Google Analytics ou o seu Analytics que você vai experimentar ali, vai ver um número total ali, geral, e os dados qualitativos também, né, então, e os dados qualitativos são o quê? São o que a pessoa vai te descrever melhor, o que ela vai te explicar, e aí para você ter esses dados qualitativos, você pode perguntar, sei lá, para 5, 6 pessoas, né, dizem que tem um número mágico que eu acho que são 8 pessoas, então pergunta para 8 pessoas, tá? Pede a opinião dela, né, o que ela precisa, o que ela acha do seu negócio, qual é o insight que ela pode trazer, né, um cliente que é fiel ali, uma pessoa que está interessada no seu negócio, escuta ela, tá? Né, começa pelo básico, né, começa pelo beabá ali, a gente não precisa às vezes de uma bala de prata, a gente só precisa, né, ficar atento aos detalhes ali e a coisa prática. E aí, depois você descobre o que eles estão trazendo para você, traz para dentro e fala, cara, a gente consegue aplicar dessa forma. E aí você vai aplicando e vai iterando, né? Vai meio que movimentando e melhorando aos poucos, né? Então, acho que esse é um caminho também. E esse é um caminho para a gente fugir da buzzword também, né? Então, por exemplo, a gente ouve muito falar em blockchain, né? Machine learning, a gente ouve falar em várias buzzwords aí que estão por aí, que são super inteligência artificial. Cara, isso é demais. Mas às vezes você precisa de uma coisa muito básica, entendeu? Você precisa ouvir o seu cliente, entendeu? Você precisa manter esse cliente dentro de casa, você precisa, né? Então, são coisas básicas. Começa pelo básico e vai melhorando. Tá? Então, acho que esse que é o problema das buzzwords, das tendências, né? Então, você tem que se aprofundar e aprender a peregrinar, né? Como a Jana falou, né? A meter a mão na lama, como eu falo. Bom, a gente vai ter que começar a finalizar, né, a nossa conversa. Acho que é uma conversa para muito tempo. Mas, só arredondando um pouco o que vocês falaram, é interessante porque a gente, quando fala em experimentar rápido, falhar rápido, retomar rápido, isso não quer dizer que o resultado é rápido e que vai vir como uma mágica, né? Então, é a peregrinação realmente. Mas isso é normal para qualquer negócio, mas muitas vezes
ansiedade e tudo. E as startups que estão nos assistindo agora tem muito o que aprender com esse painel, justamente porque a gente está falando de ter coisas nas mãos, como os dados que a Jana falou, e eles falam, mas muitas vezes a gente não quer ouvir, muitas vezes a gente quer confiar mais no insight, alguma coisa, mas enfim. E a gente está falando para essas startups que a gente muitas vezes até divide por estágios, né? Early stage, tração, operação, enfim. Como a gente está, então, fechando esse painel, eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas que vocês respondessem e, ao mesmo tempo, deixassem aí para esses empreendedores um caminho para que eles pudessem, quem ainda não começou, a começar a entender um pouco mais sobre o growth, e quem já está, uma mensagem também para que continue, mas existe um momento certo para uma empresa, para uma startup começar? É necessário que ela já tenha uma bagagem de dados para isso? Ou ela pode começar através de uma criação de uma estratégia, cria ali suas métricas, cria suas próprias formas de analisar, né, seu próprio analytics? Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Sebrae, agradecer a vocês, e como mensagem final para essa galera, existe um momento certo para começar, e como eu enxergo esse momento e que tipo de instrumentos eu preciso para poder entender melhor aquilo que muitas vezes está ao meu redor, o consumidor, as pessoas, a rotina, os dados, para transformar isso em estratégia com métricas bem definidas e análises bem legais para fazer os negócios crescerem. Fiquem à vontade e obrigado mais uma vez. Bom demais. Deixar momentos finais agora, vou dar umas dicas aqui, então. Essa é uma das perguntas que eu mais escuto, né? Qual é o momento certo para você investir em crescimento? Eu até escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, mas eu acho que, assim, se a sua empresa para em pé, se você descobriu o que a gente chama de Product Market Fit, que é basicamente, se você tem um bom produto, um bom negócio, e você está no público certo, que ele para em pé, aí você vai investir em crescimento. Porque, às vezes, né, principalmente startup, a gente passa por alguns momentos que a gente chama de pivotar, né? E não adianta você investir em crescimento, não adianta você fazer a sua empresa crescer se ela nem para em pé, se ela nem é um modelo que está validado ainda, né? Então você tem que passar por esse momento do Product Market Fit para depois investir em crescimento, tá bom? E aí como que você descobre se você atingiu o Product Market Fit? Aí já é uma palestra à parte aqui, mas existe uma série de técnicas que você consegue validar, né, o seu negócio, algumas pesquisas, que aí alguns cálculos até que você consegue validar e entender se a sua empresa realmente está crescendo, se ela vai parar em pé. Mas só depois que você passar do Product Market Fit, aí você pode, né, investir em crescimento. Tá? Então, eu acho que é isso. Então, existe um momento de validação, e aí depois você validou isso, né? Você sabe que você tem um bom produto, você tem um bom negócio, e ele vai parar em pé, você tem um público que vai consumir esse negócio, e aí depois você investe em crescimento. Eu acho que eu olho dessa forma aqui. O que vocês acham, pessoal? Eu queria complementar o que o Gil está falando, eu também acredito muito nisso. Tem que ter, o seu produto tem que encontrar uma necessidade real de mercado, um problema real de mercado, ou uma dor. Isso é muito sério e muito grave, porque muitas startups fazem um produto porque ele é legal, porque ele é descolado, porque ele é maneiro, mas esquecem de verificar se tem demanda para isso, se as pessoas pagam por isso. Então, tanto é que esse é um grande motivo, o principal motivo de quebra das startups, no market need. Ele fica meses ou anos desenvolvendo um produto, um aplicativo, um software, que na hora que ele lança, ninguém adere, ninguém engaja. Então, eu acredito que tem que ter, o primeiro passo, acho que é ler Lean Startup enxuta, esses conceitos de Lean, tentar, sempre, se você tem uma ideia e quer começar uma startup, tentar validar com o MVP, que é o mínimo produto viável, que é algo que seja uma solução simples, barata e rápida, que você só vai validar se tem pessoas que pagariam por aquilo, né? Isso é muito sério, porque se você tiver um time genial, de fazer o time fundador da sua empresa pode ser genial, e você pode ter budget ilimitado, milhões. Se você não tiver market fit, se não tiver uma dor real de mercado que você está resolvendo, vai quebrar a sua startup. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, validar, e você ir para a rua, falar com os clientes, mostrar, tentar vender, ouvir os feedbacks deles, nem que seja em beta teste. Eu acho que você não precisa lançar um produto perfeito, magnânimo, logo de cara. Ele pode até ser meio feio, ser meio bugado, mas que passe o conceito e os seus clientes te falem o que eles estão achando.
Acho que ler muito, a minha principal recomendação, o principal hack que eu defendo é a capacitação, é você transformar a sua vida, a sua empresa, a sua carreira com capacitação. Então tem muito conteúdo disponível, cursos de graça, leituras, blogs, podcast. Acho que por falta de oferta de conhecimento ninguém vai ficar. Inclusive o meu curso que eu tenho na Udemy, Cases, como é que chama? Growth Hacking, Cases, é alguma coisa assim, tá? Vocês vão me achar lá. Então, Jana. Jana Ramos lá na Udemy, Growth Hacking, vocês já vão me achar, tá? Então, eu acredito que é isso, estudando bastante e depois estudar, colocar em prática e tendo a sua própria jornada. E vai ser uma jornada brilhante. E contem comigo, se precisarem. Muito obrigada, viu? Eu acho que, para sintetizar até o que os dois falaram, assim, momento de crescer, concordo 200% com o Giovanni. Eu acho que, assim, a partir do momento que você identificou um produto que você pode vender e que ele tem mercado e que você pode começar a realizar testes para ganhar escala, excelente, é hora de crescer. Mas eu também concordo muito com o que a Jana diz. Eu acho que o growth hacking é que o growth a gente está falando já do crescimento, mas se a gente falar desses hacks que a gente usa dentro da metodologia, cara, ele vem lá atrás, ele vem na ideação, ele vem na MVP. MVP, a Jana falou o nome correto, eu costumo chamar de mais vacaiado possível, mas assim, o que acontece? Primeiro entender, existe mercado para esse produto? As pessoas baixariam ou usariam o seu produto? As pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto? Se sim, quanto elas estão dispostas a pagar pelo produto? E daí você vai começar a testes para descobrir quanto que você vai gastar para adquirir um novo cliente, quanto tempo esse cara fica na sua plataforma ou é cliente seu, que a gente chama de lifetime value, quanto de grana esse cara gera para você, porque daí você vai entender quanto que é viável você gastar para você investir e conseguir novos clientes, porque esse dinheiro vai retornar para você. Mas assim, ele começa em todo o processo de criação do produto e, obviamente, ele potencializa na hora que você tem já o produto. Agora eu posso oferecer para Deus e o mundo, eu preciso impactar muita gente, eu preciso crescer. E, cara, eu agradeço demais a participação, e daí até um ponto que é interessante, eu esqueci de falar, eu testei e funcionou, eu apliquei Growth Hacking em um Startup Weekend, num evento do Sebrae, lá no Sebrae Summit em Vitória, e, cara, dá para fazer desde o começo, a gente testou do começo ao fim, já com metodologia de teste, de validação e de processo de construção. Então, é isso. Desde o início, dá para você trabalhar Growth Hacking com focos diferentes, dependendo da hora que você está. Fala, pessoal. Então é isso, cara. O maior papo bom demais aqui. Jana, Cezinha, Marcos. Pô, muito bom falar com vocês aqui. E continua com a programação do Sebrae aí, que tá boa demais, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Acabamos agora de finalizar o ciclo das palestras nos palcos temáticos. O que isso quer dizer? Que a nossa próxima programação vai ser o nosso palco principal. Como que você acessa essa programação? Você tem que sair dessa sala que você está, volta para o ambiente gamificado e lá no ambiente gamificado você acessa a parte de plenária. Acessando a parte de plenária, você tem acesso ao nosso conteúdo. E qual que é o conteúdo agora das 16 horas? A gente tem um super bate-papo com ninguém mais, ninguém menos que Marta Gabriel e Gil Giardelli. E para segurar essa super dupla, a gente precisa de uma super mulher. Então aí eu convido a Leandra. A Leandra é a nossa gestora de startups do Sebrae Mato Grosso do Sul. Vocês acompanharam aí durante o dia uma série de sotaques de tudo que é lugar do Brasil, dos nossos gestores, apresentando cada uma das palestras que vocês acompanharam. E a Leandra, mais um desses sotaques. Então, Leandra, você segura aí esse rojão agora, porque os dois não são fáceis não, hein? E até daqui a pouquinho para você que tá aí em casa. Até mais!